Nosso programa está de volta agora falando sobre ética e cidadania. Entra lá na minha fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e eu vou deixar, já deixei ali no topo das notificações pedindo para que você coloque o seu comentário. Eu quero saber se você se considera uma pessoa ética e o que você acha das pessoas que estão ao seu redor. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Samuel Sabino, que é filósofo e bioeticista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber novamente, Obrigado. viu? Falando sobre esse assunto. Eu quero começar, a gente vai falar sobre um assunto específico, mas eu quero começar com algo que chamou muita atenção, que foi divulgado ontem, aliás hoje, que fala que uma pesquisa recente diz que aponta que 90% dos jovens acham a sociedade brasileira pouco ou nada ética. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, entre jovens de 14 a 24 anos. O presidente do Instituto frisou que 56% dos jovens acreditam que não importa o que façam, a sociedade sempre será antiética. Prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. Me chama a atenção que quando a gente vai destrinchando essa pesquisa, os jovens acham que 90% da sociedade não é ética. Eles acham, quando chega no âmbito dos amigos, 70% não são éticos. Nos pais, está na casa dos 50% e eles mesmos também ali na casa dos 50%. Quando a visão é sobre eles, o número melhora um pouco, equilibra ali para 50%. Quando é sobre o outro, piora. Queria que você falasse para nós, você acha que essa pesquisa me assusta? Você acha que ela acontece baseada em quê? O jovem sabe o que é ética ou ele pode estar ali se baseando em outro tipo de ética ou num outro pensamento do que é ética? O que você acha? Tá. Vamos criar uma base, Por como eu favor. sempre faço, tá? Para depois a gente conseguir responder em cima dessa base que a gente vai criar. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de ética. A ética menos nobre, a nobre e a mais nobre. A menos nobre é aquela que pensa só em si mesmo ou no menor grupo de pessoas. A segunda ética, a nobre, é aquela que pensa no maior número de pessoas. E a terceira ética que pensa em todos. Quando intuímos uma ética para a sociedade, sem ter esse repertório, esse esclarecimento, sempre intuímos a terceira ética. Por intuição, é essa que desejamos. Quando a gente falar que alguém não é ético, a gente não está colocando dentro, por exemplo, dessa primeira ou dessa segunda colocação, geralmente, Isso. né? Isso é o que desejamos por intuição, por inclinação. Mas, na verdade, na maior parte das vezes, transitamos entre a primeira e a segunda ética. Lembrando que ética é uma ciência da conduta. Então, se estamos nos relacionando e nessas relações acontecem as ações e uma palavra, conduta, quando eu analiso a conduta, eu consigo dizer se aquela conduta tem valor X ou Y. E aí eu começo a trazer o discurso da ética. Quando eu tenho uma conduta onde o fim último é apenas os meus interesses particulares, eu posso dizer que, por exemplo, é a ética menos nobre. Não que quando eu resgato apenas os meus interesses particulares seja ruim. É que às vezes, ou na maioria das vezes, quando eu faço isso, pode ser que seja ruim para o maior número de pessoas ou para o resto da sociedade. É aí que está o problema. Perfeito. Agora, baseando que a gente está falando aqui que quando os jovens falam 90% dos jovens acham que a sociedade brasileira é pouco ou nada ético, eu entendo que 90% dessa sociedade, na visão desses jovens, está nessa primeira ética ou transitando entre a primeira e a segunda, é isso, né? Isso. Ou quem diz que quando se chega ao número que 90% da sociedade não é ética, eles estão intuindo que seria interessante, no mínimo, a segunda. Onde 90% das pessoas estão pensando no maior número de pessoas, ou a terceira ética, a mais nobre, está pensando sempre em todos. Ainda que seja utópico a terceira. Quando a gente, eu não tenho aqui exatamente porque eu ouvi a matéria, mas quando a gente chega num ranking ali de profissões mais ou menos confiáveis, estão ali aparecendo no ranking os professores, os jornalistas, tem ali umas 3 ou 4 profissões. Eu gravei jornalista que ficou em quarto, que eu fiquei esperando. Cadê os jornalistas chegando aí? Chegamos em quarto, os professores, se eu não me engano, em segundo. Você lembra, Ronaldo, qual que era o primeiro? Eu não me lembro exatamente. Os bombeiros. Os bombeiros estavam em primeiro. Legal. Em segundo, os professores e os jornalistas em quarto. Eu não lembro quais eram. Acho que eram os policiais em terceiro, os militares em terceiro. Aí foi um ranking que fizeram para eles das profissões mais éticas. Os políticos, apenas 2% dos políticos foram considerados éticos, né? E eu queria te perguntar, será que quando jovem, aí de novo, a gente está aqui filosofando, né? Mas
ele não tem essa percepção por conta do momento político que a gente está também, de que a sociedade seja tão antiética? Com certeza. Esse é um dos elementos. Agora, um outro elemento também, talvez eu esteja me repetindo, para quem já me ouviu falar, a gente reforça. Para quem está ouvindo a primeira vez, fica o início do discurso da ética. A ética não é uma coisa natural do homem, ou seja, ela é um convite a se fazer constantemente. Eu sempre tenho que me convidar a ser responsável. Aí eu trago a segunda ou terceira ética. Se eu tenho uma crise na sociedade, por exemplo, no que diz respeito aos recursos financeiros, que estaria a responsabilidade dos políticos, e acontecem esses desvios, esses tipos de problemática, é natural que a sociedade vai interpretar que, no todo, nós não estaríamos transitando com o discurso da ética de forma saudável. Agora, o tempo todo, a ética está lá. Agora, se não tivesse essa crise, talvez a necessidade de falar de ética estaria muito menor hoje, né? Então é um momento oportuno até de falar de ética, né? É um momento oportuno para a gente falar sobre esse assunto, porque talvez um dos principais motivos seja a falta da discussão do assunto, portanto. E eu queria que você... a gente vai ilustrar algumas situações do dia a dia. É interessante, né? Eu tô pegando aqui alguns comentários dos meus telespectadores. Antes da gente ir pro caso mais polêmico que eu quero entrar, eu vou pegar os comentários, tá? Que eu tô recebendo aqui, que estão me chamando muita atenção. A Lenilda Santos, ela diz assim: bom dia, considero-me ética e na escola onde eu trabalho não tenho visto ética. Muitas mentiras, desvios de verbas e parece que eu é que sou anormal. E aí, vamos guardar aí o dela, vou ler os outros, tá? A Mônica Fernanda: oi, Jaque. Hoje em dia poucas pessoas sabem o que é isso. Já convivi com pessoas sem ética. Difícil e lamentável. O Marcelo Oliveira: sou ético e observo o comportamento alheio para depois tirar as minhas conclusões. Maurício: sim, ele acha que ele é ético, porém sim, eu sou ético, porém nem todos são éticos. É interessante como a gente se acha ético, né? A maioria das pessoas que respondeu entende que é ético. E aí faz alguns comentários. O comentário da nossa primeira telespectadora me chamou a atenção. E aí ela fala de uma coisa que muita gente já pode ter percebido. Ela está fazendo tudo certo, dentro de um contexto de desvio de verba, de coisa errada, e quando ela aponta, parece que ela que está errada. Comenta pra gente sobre isso. Viu a oportunidade de, no primeiro momento, dar a base do discurso das 3 possibilidades de ética? Agora eu consigo começar a responder. Nós estamos nos relacionando. Na escola onde ela trabalha, as pessoas estão se relacionando. Interesses particulares ou do comum está acontecendo. Agora, quando ela diz que as pessoas estão mentindo ou estão roubando, elas estão em ações, estão se manifestando condutas, e a ética, a primeira, está se manifestando. Então, por isso que é interessante dividir que a todo momento está acontecendo a ética. A questão é qual qualidade de ética que está se manifestando. Então, quando a gente divide... Porque ela está se manifestando o tempo inteiro, ela está, porque nós estamos nos relacionando. Perfeito. Se a gente não se relacionasse, não teria o discurso da ética. Agora, quando eu estabeleço esses três parâmetros, quando ela chega na escola e ela vê pessoas mentindo para interesses particulares, desviando dinheiro para interesse que está ocorrendo, é a primeira ética, a ética menos nobre, aquela que tem como fim último a intenção egoísta ou o menor grupo de pessoas. Então o que a gente faz? É uma crise? Não necessariamente, é um cenário. Mas eu vou te dizer, olha, existe a segunda e a terceira. Mas como é que eu faço? Primeiro, entenda e se esclareça, se sensibilize com esse discurso e perceba que você pode convidar a não mentira, ou o não interesse particular, ou do menor grupo de pessoas. Aí você vai transitar entre a segunda e a terceira ética. E aí vai para uma sociedade mais justa. Em casa versus na escola, na faculdade, nos lugares onde estudo. Onde ou é tudo necessário para que a pessoa ela consiga não só entender o que é ética, mas transitar, eu acho que é impossível transitar o tempo inteiro na terceira, mas transitar na segunda e na terceira, vai. Explica isso pra gente. A terceira, nós... É quase utópica, não? É utópica. Tá. Porque, como tem muitas diferenças entre os humanos, pensar o justo de igual para todos é utópico. Mas se nós temos ele como um norte, como um caminho, como um objetivo a se alcançar, ainda que a gente transite entre a primeira e a segunda, mas com o norte da terceira,
com certeza você vai ter uma sociedade mais ajustada ou menos injusto. Agora, se eu não tenho esse parâmetro das três, eu não tenho o objetivo da terceira, naturalmente transito entre a primeira e não busco nem minimamente a segunda, então a gente passa 100, 200 anos do mesmo jeito. Para você encurtar um tempo de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, ou de amadurecimento da sociedade, eu tenho que ter parâmetros. E aí eu preciso dizer, eu como supostamente um especialista, eu tenho que te dizer, eu vou te dar o entendimento e vou te sensibilizando. E lembrando, a segunda e a terceira ética, ela sempre pensa a médio e a longo prazo. A primeira sempre a curto prazo, sempre vantagens imediatas. Então vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje na sociedade, no cenário político. A gente já discutiu isso aqui diversas vezes, mas pensando até em outros países, né? A gente pode imaginar que toda essa poeira levantada, como foi dita pela Carol aqui agora há pouco, ela pode sim ser um apontamento para a gente mudar a realidade do país, porque você está falando do curto prazo e eu já me peguei pensando, eu já conversei com o Ronaldo sobre isso, será que não é melhor acabar logo com essa história para o Brasil pelo menos voltar a ter o equilíbrio que tenha antes, ou é melhor mostrar tudo que tem para mostrar mesmo para a gente conseguir consertar esse país? Como que você vê essa questão? Não adianta acontecer todos esses cenários, mostrar todas essas problemáticas, retomando, se não vier alguns especialistas, ou alguns professores, ou alguns tutores, ou algumas pessoas um pouco mais esclarecidas e dizer sobre essa problemática. Porque o discurso da ética não é óbvio. Então, se você não entender exatamente o que está acontecendo pela perspectiva da ética, segunda e a terceira, não vai mudar, porque esse tipo de cenário, ele existe desde que, olha, vamos dizer, desde que o homem é homem. Pelo menos esse modelo de homem, esse modelo de homem que articula, que é político, que busca interesses. Se nós não esclarecermos esse discurso, se nós não sensibilizarmos os outros e a nós mesmos, tudo isso vai passar e vai morrer literalmente em uma grande, bela e gostosa pizza. Vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. E aí a gente vai discutir outros cenários e outras questões que me chamam a atenção, né? A delação é um deles. Até que ponto delatar o amiguinho para ficar na boa? Onde entra a questão ética disso tudo? Porque a gente está vendo algo e está aplaudindo, mas eu paro para me perguntar sobre várias coisas. Então quer dizer que vai ficar menos, vai ficar mais fácil para mim se eu acusar alguém que estava junto comigo no negócio, que a gente estava junto até o fim, que nós éramos melhores amigos. Outra questão para ser discutida, não? Tem uma teoria, chama teoria dos jogos. Fica pro telespectador. Põe no YouTube, teoria dos jogos. Você vai encontrar alguns materiais que vão explicar o que seria a teoria dos jogos. A delação premiada, ela compartilha ou participa da teoria dos jogos. Eu não vou entrar em mérito, fica o convite para as pessoas pesquisarem e olhar isso com calma. A teoria dos jogos ou a delação premiada é um mecanismo ali para se fazer justiça. O interessante seria trazer o discurso sobre o que é exatamente justiça. E aí você pode depois pensar, olha, a delação premiada é justo ou injusto? E aí, se você quiser, eu posso... E até entender como medir justiça, né? A gente vai entrar já num tema. Acho melhor você dar a introdução primeiro, depois a gente vai pro tema. Tudo então, bem. Por favor, pode falar. Primeiro que justiça, não existe justiça. Justiça é uma palavra. Ela é um conceito, ela quer dizer alguma coisa. O que existe de concreto, tangível, é o justo e o injusto. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho fome e eu tenho acesso à comida e eu como, e o fim último é comer, eu posso dizer que isso é justo. Se eu tenho fome e eu não tenho acesso à comida, em relação a comer e saciar a fome, eu digo, isto é injusto. A justiça, ela vem para moderar entre o justo e o injusto. O que existe de concreto é o justo e o injusto. Aí você pensa, ora, a delação premiada, como esse grande empresário que aconteceu, é justo ou injusto? É justo para ele, se você aplicar a primeira ética para ele, mas é injusto para todo o resto, porque a felicidade que foi alcançada foi para ele ou o menor grupo de pessoas. E o maior número de pessoas que seria o Brasil, ou o brasileiro. Foi injusto. Então, justiça em si não existe. O que existe é mensurar o que é justo e injusto. Você percebe que trazer o discurso das palavras e dando entendimento, você vai começar a entender melhor como que a ética transita entre os homens, e aí você começa a moderar
ou deliberar de forma diferente. Bom, a gente vai falar, eu vou para o intervalo e vou deixar para a gente falar no próximo bloco sobre o que aconteceu com um rapaz que teve a testa tatuada. Ele tem 17 anos, esse rapaz. Ele diz que, como alegaram os dois homens que o torturaram, ele estava bêbado e esbarrou na bicicleta e caiu. E que não tentou furtar a bicicleta, como foi dito. Os responsáveis pela tortura, que são dois homens, um de 27 e o outro de 29 anos, tatuaram e gravaram e puseram nas redes sociais, eles mesmos, sou ladrão e vacilão, né? Na testa do rapaz. E aí, essa história também mexeu muito com a sociedade, está todo mundo falando sobre isso. Cadê o momento ético disso? Pode, não pode? Justiça com as próprias mãos? Isso é justiça, de fato? Você me explica daqui a pouco, tá? Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. O nosso programa está de volta com Samuel Sabino, filósofo e bioticista, conversando com a gente sobre sociedade e cidadania. Tem muita coisa chegando aqui para nós. Deixa eu agradecer então a Lenilda, que mandou mensagem, o Ivo, que está sempre participando, a Ana Paula, que diz que é ética e vive rodeada de pessoas sem ética e sem noção, a Adrian Pereira, que diz que está assistindo o programa, que as pessoas ao redor não são éticas e que existem muitas mentiras. A Mônica Fernandes, que já participou também, Valdir Alves, ele está falando aqui sobre a área dele específica, que é a área médica, e ele diz que acha que não existe ética nessa área. Agradecer também ao Marcelo Oliveira, que participou, Ana Patrícia, Maurício César e ao Cristiano Barsanti. Muitos falam em ética dos políticos, mas faltam com a ética em pequenas atitudes. Concordo com você, no dia a dia todos nós precisamos transitar o melhor possível dentro da ética, né? Samuel, eu queria que você, retomando o que a gente falou aqui no bloco anterior, daquela tatuagem do jovem de 17 anos, eu sou ladrão e vacilão. É um absurdo para mim imaginar uma coisa dessas, marcar a vida desse jovem para sempre. A minha questão aqui não é se ele roubou ou não a bicicleta, parece que não. Mas ainda que ele tivesse roubado, isso não é justiça, né? Como é que você, especialista na área, vê isso? Tá. Eu vou criar agora uma outra base, que eu vou me repetir. E depois vamos trabalhar esse assunto com bastante cuidado, bastante atenção e carinho, para que a gente procure ser o menos injusto possível. Tentando abarcar todas as esferas, perfeito. Tá? Primeira coisa, lembra que eu falo que o viver é uma manifestação de conservação de 0 a 100, 0 acaba, bem-estar entre positivo e negativo, bem-estar, mal-estar relacionado a corpo, felicidade, alma, felicidade e infelicidade e o direito de ser. Ou seja, o viver é uma manifestação entre conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. Ok. Quando esse mal-estar, essa infelicidade ou o direito de ser é anulado ou a conservação é zerada, você tem um problema e muitas vezes você pode trazer o discurso da ética para positivar o ser. Então todos temos direito ao bem-estar, à felicidade, a manter a conservação e o direito de ser mãe, apresentadora ou filósofo, ok? Perfeito. Então essa é a primeira base. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, existiram dois crimes. O crime do suposto roubo, que a gente não sabe se realmente o menino ia roubar ou não, porque no final das contas ele acabou não levando a bicicleta, né? Uhum. Então esse supostamente seria o primeiro crime. O segundo crime é o da tortura. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Antes de eu responder esses dois, eu quero contar um pouquinho da história. Tem um filósofo chamado Michel Foucault, num livro, Vigiar e Punir, que ele relata um pouco a história de como que se fazia justiça, por exemplo, no século XVIII e XIX. No final do século XVIII e o início do século XIX, houve uma mudança de paradigma no que diz respeito a como se fazer justiça. Então, qual seria o primeiro plano? O primeiro plano seria o seguinte: se alguém faz alguma coisa que cria um tipo de delito, então o rei ou a sociedade vinha até aquele homem e tocava ali no corpo. Aliás, tem alguns países que até hoje agem assim, né? Sim. É ladrão, alguma parte do corpo é cortada, né? Por exemplo. Cortado ou tatuado no rosto ou no corpo, como na China antiga fazia isso. Bom, o que a humanidade ou os humanos fizeram durante muito tempo? Ao se tentar fazer justiça, se tocava no corpo. Em que sentido? Fez algum crime, criou algum delito, toca-se no corpo. Cria-se dor. Então tinha duas finalidades. O teatro, que
que virava um modelo, um exemplo para as outras pessoas não fazerem, e para a própria pessoa que criou o delito, pelo suplício, você tocava no corpo. No final do século XVIII para o início do século XIX, começou a mudar-se essa mentalidade. Michel Foucault vai tomar várias frentes de reflexão, mas eu vou andar só um pouquinho com ele. O que ele fez quando ele fez a análise arqueológica do pensamento humano e da suposta evolução do pensamento? Começou a se parar de tocar no corpo, começou a parar de se tocar na conservação e no bem-estar, criando mal-estar, e mudou-se para um outro plano. Agora estão se tocando na felicidade ou no direito de ser. Mas de que forma exatamente? Tocando na liberdade. Então, não se toca mais no corpo, na dor, na dignidade, mas se toca na liberdade. Então, começou a se pensar fazer justiça pela perspectiva de tocar na liberdade. Então eu recluso ele, eu deixo ele preso. E aí, eu te faço a seguinte pergunta: qual dos dois modelos é menos arbitrário? Eu arriscaria dizer que o segundo modelo, ele é menos arbitrário, porque em tese, a gente sabe que não é bem assim que acontece, mas em tese ele fere menos ou quase nada a dignidade. Em tese, em teoria, porque na prática a gente sabe que não é isso que acontece. As cadeias abarrotada, bom, enfim. São coisas terríveis, que no final das contas também ferem a dignidade. Mas pelo menos o modelo mental da sociedade no século XX, XXI, não se toca mais no corpo. E aí eu te pergunto, qual seria a melhor forma de fazer justiça, já que tem que se fazer justiça? O primeiro modelo, esse antigo, que toca no corpo, ou esse que toca apenas na liberdade, e sempre eu prefiro a dignidade? o segundo. Então, no que diz respeito ao segundo crime, esse da tortura, a gente poderia concluir nessa reflexão aqui, muito cirúrgica, que é errado. Então, ou seja, quando você quer fazer justiça pela primeira ética, sobretudo usando o suplício, tocando no corpo, há um retrocesso. E aí, Samuel, por que eu digo também eu prefiro? É complicado, eu já ouvi pessoas comentando que acham que, não, se cortasse, se fizesse, a sociedade seria diferente, não teria tanto bandido. E aí eu também acho que é uma reflexão perigosa da sociedade de um modo geral, porque daí a gente pode cair em questões como essa. E daí eu te digo outra coisa, sabe o que mais me preocupa? É que a gente só ficou sabendo disso porque caiu nas redes sociais, porque eles mesmos colocaram. Exatamente. Até que ponto isso talvez não passasse dentro ali do lugar, talvez a relevância acontecesse, mas pensando na questão país, pensando na questão mundo, será que essa história não podia ficar por aí perdida se não tivesse ido parar nas redes sociais, né? Com certeza, porque você acha que só esse acontecimento foi o que aconteceu, né, nos últimos minutos? Não, isso acontece o tempo todo. O humano é um ser, uma existência bem difícil de entender ou de lidar com ela. Você não vai encontrar nunca isso no mundo animal. Então, quando se fala no mundo dos homens, tudo é possível. Agora eu fico imaginando, impossível, mas eu fico imaginando o que dá na cabeça de duas pessoas, uma para fazer, a outra para filmar, e depois para elas colocarem nas redes sociais. Veja, Samuel, ele não pensou por um instante a interferência permanente que teria na vida daquele jovem. Então parece que dá para fazer plástica, laser, sei lá o que vai se fazer para tentar mudar isso. Não sei se dá para tirar 100% dessa tatuagem. É muito profundo o que foi feito, é muito intenso, porque além da marca, é a marca com uma frase específica que marcaria a vida desse jovem para o resto da vida dele. Tem uma coisa muito forte ali, uma coisa, não sei se não pensou, ou se pensou e é isso mesmo, e a pessoa é... Eu ainda fico confusa com esse raciocínio. Como é que você vê isso? Você lembra que eu comentei das outras vezes? Eu vou trazer alguns exemplos. Tá. O bom samaritano. Passa-se o primeiro, olha aquele homem semi-falecido e não faz nada. Passa o segundo, homens letrados, estudados, intelectuais. Passa o segundo, também letrado, e também não faz nada. Vem o homem de samaritano, né? Samaria. O bom samaritano, ele vem e naquele ser humano, naquele terceiro homem, tinha sensibilidade por algum motivo. Ou a empatia estava muito mais acentuada. Só que a empatia, ainda que seja uma condição dos mamíferos, também não é garantido que ele estará sempre sensível, sempre apto ao acolhimento. E aliás, para a mesma pessoa pode ser momentos em que está mais ou menos aflorado, não? Exato, exato.
E aí, uma das possíveis respostas é o seguinte: aqueles dois rapazes que fizeram aquilo, é muito provável, ou é muito certo dizer, que não houve empatia com este outro, que naquele caso não era um outro de si mesmo. Você acha que eles podiam achar que estavam fazendo uma coisa boa? Pela primeira ética? É isso que eu imagino. Muito provável que sim. Por isso que a primeira ética ela é problemática. Porque parece que a bicicleta, isso daí pelo que eu li, ela era de um deficiente, né? Então... Ele é normal, assim, funcionalmente, intelectualmente falando, ele só não tem uma das partes de uma das pernas. Então, vai mexer na bicicleta de um deficiente? Tô aqui parafraseando a história, né? Será que na cabeça... Porque eu não consigo... É que é assim, né? E aí, de novo, eu reforço isso. Tem situações que estão muito longe da nossa realidade, né? Sim. Então, talvez exista alguém que já viu alguma coisa parecida, que seja mais fácil de imaginar. Dentro da realidade que eu vivo, eu não consigo nem imaginar o que se passou na cabeça dessas pessoas. E aí, o que eu consigo... de repente formar, é que na mente deles, eles estavam agindo eticamente, dentro da primeira ética, né? Sim. Tô ali resolvendo um problema, o cara fez, ele merece, pronto, resolvido aqui entre nós. Sim. Mais ou menos assim, né? Exatamente. Agora, lembra que eu digo que quando esse viver se projeta ao mundo, se positivando, em uma única palavra, eu diria, dignidade. Agora, se eu negativo alguma parte desse viver, seja com mal-estar, ou zerando a conservação, ou tirando o direito de ser, eu posso dizer em uma única palavra que o direito de ser, ou a dignidade, foi comprometida. Agora, qual que é o problema de eu fazer justiças com as minhas próprias mãos? Pode ser que eu corra o risco de pegar alguém que não tenha feito o delito, e naquele momento eu tenha interpretado o que ele tenha feito, e aí eu farei injustiça em relação a ele. Então, por mais que ele tenha feito algo injusto para a sociedade, quem tem que cuidar disso é o Estado, que de certa forma estaria se colocando de forma imparcial, com análise, com julgamento, sempre anulando o máximo possível o crivo da dúvida, para que não se faça mais injustiça. Porque o problema não é o fato dele roubar a bicicleta. O problema é o injusto que ele poderia ter criado. E teria que ter acabado ali o processo das injustiças. Quando os rapazes vêm e faz o processo da tortura, se estendeu o processo da injustiça. Porque naquele momento, de repente, o que os rapazes poderiam ter feito era ligado para a polícia, né? Falar o que estava acontecendo. Mas não capturarem enfim. E aí eu quero te perguntar sobre essa palavra, julgamento. Que aí, quando a gente fala de justiça e de julgamento, a gente passa por uma outra situação complicada. Eu vou dar um exemplo aqui rápido de uma amiga que trabalha, ela é empresária, e ela falou que quando ela contratou um rapaz, ele já não tinha um dos dedos. Tudo bem, contratou o rapaz. E ela falou que na época, há muitos anos, ela não pensou, quando eles fizeram o exame para admiti-lo, nem pensaram em escrever isso, não sei por que passaram muitos anos, mais de 15 anos, as leis mudaram, e esse rapaz começou a não trabalhar direitinho, deu as contas e tal, ele foi na justiça falar que tinha perdido o dedo na máquina, em uma das máquinas dela. Ela tinha certeza que não. Ele aplicou a primeira ética para ele, para tirar vantagem. E ele ganhou. E ele ganhou na justiça. E aí a pergunta que eu te faço é, mesmo pensando no julgamento e na justiça, tem coisas que vão ser injustas, não é verdade? Sim, sim. Lembra da estátua da justiça? Uhum. Ela não tem uma balança que está em desequilíbrio ceguinha e cega. Uhum. Então, ou seja... Garantir que ela vai ser 100% também nessa terra, eu acho que justo... Eu tenho certeza, justo mesmo é Deus, o resto... Exatamente. Escapou, né? Agora, sempre que você aplica a primeira ética, você cria um desajuste. A probabilidade da injustiça ela é muito maior, enorme, né? Ela é enorme. Agora, lógico, se você tiver que cuidar, alguém entra na sua casa e vai machucar a sua criança, você vai aplicar a primeira ética, mesmo que tenha que ferir o outro. Tanto que a legítima defesa, ela é compreendida, ela é entendida, né? Eu não estou trazendo o discurso da legalidade, eu estou tentando trazer o discurso da ética vida mesmo. E ver que a primeira, a segunda e a terceira ética, elas estão acontecendo o tempo todo, a toda hora. Até aquela questão de você ver, aí eu vou falar como tia, né, e como futura mãe, você vê alguém, uma outra criança mesmo maltratando seu filho ou seu sobrinho, você vai lá e já puxa o seu sobrinho para não se machucar. Você está pensando nesse cuidado no primeiro momento, você não está se importando muito ali com o que está acontecendo no geral, né? Quer dizer, o ego está lá prontinho a se manifestar. A qualquer momento. O problema é quando o seu ego se manifesta a ponto de ferir o outro. E aí que é onde você tem que moderar.
Até que é o só puxar ou empurrar a outra criança. É aí que vai, né? Exatamente. Aí... eu tô falando de questões cotidianas, simples, né? do dia a dia. Sim. E esse ponto de interrogação que a sociedade vive hoje, essa questão causou muito burburinho, muitas perguntas, essa questão do jovem falando sobre a tortura e até que ponto se pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu me lembro de um caso que também ficou famoso, porque na época a jornalista, que foi a Raquel Sherazade, falou algo a respeito de um rapaz que tinha sido amarrado pela população e de alguma maneira linchado, e ela fez um comentário sobre isso. Pronto, virou... Mas, de novo, justiça com as próprias mãos. Até que ponto isso pode? Não pode, né? É perigoso. O problema é o perigo. Se nós temos como o pressuposto que a dignidade é o fim último e o humano não pode ser ferido a dignidade, mas ele fez coisas ruins, péssimas. Ok, então vamos estacioná-lo numa situação para que ele não possa mais tocar a dignidade dos outros. Mas se eu volto e toco a dignidade dele, por pior que ele tenha feito, eu acabo não evoluindo a sociedade para um discurso ético da segunda para a terceira ética. A gente está caminhando para o final do bate-papo, mas a gente tem visto também bastante discussões nesses dias a respeito da violência contra o idoso, né? Que é um outro ponto que poderia gerar aqui um bate-papo inteiro. Que muitas vezes é alguém que é explorado por aquele outro familiar, então pega o dinheiro, maltrata, deixa em alguma clínica, nunca vai visitar. De novo a gente entra nessa discussão, né? Sim, exatamente. Eu vou deixar uma provocação. Por favor. Se eventualmente numa próxima oportunidade a gente tiver um gancho para encaixar isso, eu vou explicar com mais carinho, com mais tempo, o que é a bioética referencialista. Quando você diz, Samuel, filósofo e bioeticista. Bioeticista é bioética. Bioética é ética para a vida. Ela surge em 70, 71 e de lá para cá ela vem evoluindo o discurso da ética nas relações práticas. Até agora, se você percebeu, eu só trouxe discurso de ética muito teórica, muito abstrata. A bioética referencialista, que hoje eu compartilho e estudo um pouco, ela vai trazer a ética na prática. E aí, por exemplo, o que a bioética referencialista fala? Olha, o idoso tem um estado de vulnerabilidade, então quando eu vou até o idoso, eu reconheço a vulnerabilidade e faço de tudo para que o bem-estar se mantenha, a conservação se mantenha, a felicidade se mantenha e o direito de ser. Qual outro princípio que eu posso aplicar na minha conduta ética em relação ao idoso? Da beneficência ou da não maleficência. Essas palavras, esses conceitos, esses princípios que é possível aplicar na conduta para que eu mantenha a dignidade do outro, é ética na prática. E a bioética, ela vem exatamente nesse sentido, sobretudo a bioética referencialista. Perfeito, vamos deixar para o próximo bate-papo. Eu só queria finalizar te perguntando qual a nossa principal interferência quando pensa na bioética? Em que país está mais evoluído? De onde vêm os melhores textos? O que você percebe? A bioética, ela surge nos Estados Unidos, ela surge na Alemanha em 27 e depois em 71, 70 nos Estados Unidos. O Instituto Kennedy, em 78 e 79, vai fundamentar a bioética principialista. São 4 princípios: beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. O Brasil, com o professor William Saad Rosny, também foi um grande intelectual para a bioética. Então, Estados Unidos, Brasil também... O Brasil está bem, então, Está bem. Na minha perspectiva, ela está bem. Agora tem a Europa também. O mundo inteiro fala em bioética. É que muitas pessoas ainda não conhecem esse neologismo, essa palavra nova. A palavra em si. Isso. A gente tem que finalizar e dentro dos comentários dos nossos telespectadores, eu agradeço a todos vocês que mandaram mensagens. Teve um comentário muito importante que é o que a gente fala dos políticos, mas não faz. Quando tem esse apontamento do que os jovens acham sobre a sociedade, que eles acham que a sociedade não tem como ser ético dentro de uma sociedade não ética, eu acho que a gente enfrenta um perigo aí, porque é muito fácil olhar para o erro do outro e falar, também não vou ser ético. Peraí, quando você compra uma coisa pirata, quando você leva uma caneta que não é sua, quando você maltrata o outro, são as atitudes do dia a dia, não é verdade? Pra gente finalizar, Samuel. Perfeita essa colocação, eu acho que a gente vai fechar de forma saudável. Olha só, quando você não consegue se policiar nas condutas pequenas, mínimas, uma caneta, não vai prejudicar. Inclusive você tem 4, 5. Esse mesmo modelo mental que você aplica no seu dia a dia faz com que o seu nível de exigência fique muito baixo quando você vai votar naquele que já roubou, já desviou, já fez corrupção. Aí é aquela grande provocação que eu sempre deixo. O século XXI está se tornando intolerante com os velhos intolerantes. Mas como? Pelas redes sociais e pelo discurso da ética. Então,
se exercite o máximo possível no seu dia a dia, nas pequenas coisas, sobre a primeira ética, para quando que você for votar, você esteja sensível, exigindo no mínimo a segunda. Então você não vai colocar mais ele lá. Ah, mas ele fez coisas boas. Não interessa. Ele deu mancada, a minha exigência está maior. Ele não está mais no poder. E aí, a médio e longo prazo, nos próximos 20 anos, os políticos vão ter que moderar mais. Vai ter que ter um nível elevado, porque a gente só vai votar em gente melhor. Porque estamos mais intolerantes com esses velhos intolerantes. Perfeito. Quem quiser entrar em contato, 0 operadora 119 8642 5791, o site www.eticas.com.br e o e-mail sabino@eticas.com.br. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, viu? Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã a gente entende sobre o projeto Ouvir e Contar e tem também um bate-papo sobre como se tornar youtuber de sucesso. Estou esperando você, tá? Fica com Deus e até amanhã. Tchau!